Olá, me chamo Wellington Inácio da Silva, mestrando em Administração Pública no Programa Conjunto ProFiAP-UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Irei apresentar agora o trabalho de Eficiência Energética e Sustentabilidade em Universidade, um estudo de casos sobre a economia e redução de emissões, no terceiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Essa pesquisa contou com o apoio das autoras Fernanda Cavicchioli Zola e Janaína Piana. Esse trabalho versou sobre a implementação de ações que tiveram como objetivo a eficiência energética em um campus universitário da UTFPR, na cidade de Apucarana, no Paraná. Assim, agradecemos o apoio do campus para a elaboração deste estudo. Introdução à eficiência energética. A busca por soluções em eficiência energética se intensifica cada vez mais, em decorrência da crescente demanda. Vamos apresentar uma análise dos resultados da implementação de ações de eficiência energética, alinhadas aos objetivos globais de sustentabilidade. O consumo de energia sofre intensa demanda, devido ao crescimento populacional e econômico, aliados aos padrões de consumo cada vez mais intensos, e ainda a escassez dos recursos naturais. Exige-se que busque por soluções eficientes e inovadoras para um futuro mais sustentável. A definição para eficiência é produzir mais com menos, sem perder a qualidade, é claro. No campo da eficiência energética, o objetivo é obter os mesmos resultados, mas com menor consumo de recursos naturais. Focar na eficiência energética contribui diretamente aos propósitos da Agenda Mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas, denominada de ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Dentre os 17 objetivos, o ODS 7 é dedicado exclusivamente à energia, que aborda o acesso a fontes renováveis, eficientes e limpas. Uma das metas, a 7.3, busca, até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, destacou em 2019 que os dados sobre a intensidade energética no Brasil nos últimos 20 anos, somados com as projeções do Plano Nacional de Energia, PNE, mostram que essa meta para a eficiência energética pode ser difícil de se alcançar. Assim, os investimentos em políticas públicas e inovação tecnológica serão essenciais para superar esses obstáculos e aprimorar a gestão energética. Este estudo visa avaliar as ações de eficiência energética no campus de uma universidade federal, destacando seus impactos econômicos e ambientais. Nesse contexto, o campus realizou a modernização de sua iluminação, através da troca das lâmpadas convencionais pelas em LED e ainda a instalação de uma usina fotovoltaica. Dessa forma, buscou-se avaliar quais os impactos financeiros e ambientais, como a redução de CO2 obtidos através dessa prática. Metodologia da pesquisa. Para se chegar aos resultados das ações implementadas, foram coletados e analisados os dados do consumo de energia elétrica. A pesquisa analisou dados de consumo de energia elétrica através das faturas mensais do campus. Os dados foram coletados para o período de 2022 a 2024, permitindo uma avaliação detalhada no consumo energético após as mudanças implementadas. Essa análise permitiu, por exemplo, verificar o valor médio da tarifa através do cálculo entre a divisão do valor pago pelo total consumido. O período abordado neste caso foi de fevereiro de 23 a maio de 24. Ele refere-se desde a troca das lâmpadas até 12 meses após a instalação da usina fotovoltaica. Para análise do impacto da troca das lâmpadas, foi realizada uma comparação no período logo após a sua substituição, que ocorreu em janeiro de 2023. Essa comparação foi referente aos períodos posteriores, de fevereiro de 23 e abril de 23, com o mesmo período de 2022. O espaço amostral foi pequeno, pois em maio de 2023 começou a instalação da usina, que alterou substancialmente os dados da fatura. Para o impacto gerado pela usina, foi a comparação com o período anterior, de junho de 2022 a maio de 23. Além disso, foi estimado o impacto no consumo através do cálculo da média mensal de geração do período, de 12 meses após a instalação, e a média da tarifa de energia obtida. A fim de quantificar o custo-benefício das ações implementadas, estimou-se o tempo necessário para recuperar o investimento inicial, tanto na aquisição das lâmpadas como na instalação da usina fotovoltaica, através do método payback.
Esse cálculo foi realizado dividindo o valor total investido pela média da economia mensal obtida. Além dos benefícios econômicos, a pesquisa também analisou o impacto ambiental das ações. A redução das emissões de CO2 foi estimada multiplicando a economia de energia obtida com as trocas de lâmpadas e a geração da usina fotovoltaica pelo fator de emissão de CO2, fornecido pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os dados utilizados foram de 2024. A redução do consumo total das duas ações foi então convertida para megawatt-hora e multiplicada pelo fator médio de emissão de carbono. Agora veremos os resultados obtidos com as ações realizadas pela instituição. A modernização da iluminação realizada em janeiro de 2023 resultou na troca de 5.200 lâmpadas e no descarte de 3.900 lâmpadas convencionais e quase 2.000 reatores. Foram contemplados mais de 280 espaços, entre salas de aula, laboratórios e salas administrativas. A redução média no consumo mensal totalizou 2.752 kWh. Como a tarifa média foi de 71 centavos por kWh, a economia ficou aproximadamente em R$ 1.970 ao mês. É importante destacar ainda que, nesse período, os custos adicionais com a substituição de novas lâmpadas e descarte serão menores, já que a vida útil dos LEDs é significativamente maior, podendo chegar até 8 vezes a vida útil das lâmpadas fluorescentes. O investimento para a troca das lâmpadas ocorreu através de uma parceria com a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, por meio da participação da chamada pública para eficiência energética. Com relação à instalação da usina fotovoltaica, com uma média mensal gerada de aproximadamente 11.900 kWh, o impacto na redução foi de aproximadamente 26% sobre o total consumido, gerando uma economia de cerca de R$ 8.500 por mês. Considerando que o investimento foi de R$ 456 mil, o retorno do investimento ficou em aproximadamente 4 anos e meio. O investimento para a instalação da usina foi por meio de recursos da Secretaria de Ensino Superior, (CESU), através do recebimento por TED, o termo de execução descentralizada. Destaca-se que nesses dois casos, tanto na instalação da usina quanto na troca das lâmpadas, o campus não utilizou do seu orçamento para realizar os investimentos. Importante frisar que, no caso pesquisado, verificou-se que o consumo está praticamente todo fora de ponta, que no caso em questão ocorre durante o dia, já que o funcionamento do campus é das 7 da manhã até as 22h30. Na maior parte dos cursos, as aulas teóricas e práticas ocorrem durante o dia. Dessa forma, percebe-se que ocorre um alto consumo, ou seja, a energia produzida pela usina é utilizada em sua maioria instantaneamente. Isso garante maior economia financeira, já que sobre esse consumo não há impostos ou taxas. Os resultados demonstraram que o impacto extrapolou os aspectos econômicos, ou seja, alteraram também a emissão de CO2. Somando a economia no consumo através das trocas das lâmpadas e a energia gerada pela usina fotovoltaica, foi evitada a emissão de aproximadamente 83 toneladas de CO2 no período de fevereiro de 2023 a maio de 2024, o que demonstra menor impacto ao meio ambiente. Conclusão: a pesquisa mostrou que a substituição de lâmpadas convencionais por LEDs e a instalação de usinas fotovoltaicas são soluções eficientes para reduzir o impacto ambiental e os custos com energia elétrica. Essas medidas também contribuem para diminuir a emissão de gases do efeito estufa e a dependência de fontes não renováveis, e ainda com retorno de investimento a curto prazo. Essa atualização da matriz energética também proporciona autonomia contra flutuações tarifárias, bem como a redução no impacto ambiental, através da redução da quantidade de lâmpadas descartadas. Algumas lacunas foram observadas, como no caso das trocas das lâmpadas. O período de análise foi relativamente curto, o que pode ter subestimado os benefícios a longo prazo, além de que a usina fotovoltaica pode não ter atingido o máximo da sua capacidade, devido às variações climáticas no período abordado. Em resumo, a pesquisa demonstra que a implementação de medidas de eficiência energética é uma decisão estratégica,
com benefícios econômicos e ambientais. Apesar de algumas limitações, os resultados obtidos são promissores e indicam o caminho para um futuro mais sustentável. Essa foi a apresentação do artigo, intitulado como Eficiência Energética e Sustentabilidade em Universidades, um estudo de caso sobre economia e redução de emissões. Agradeço a todos, principalmente aqueles que fizeram parte de alguma forma para a realização deste estudo. Obrigado.